Boa noite. Vamos começar o quarto episódio do podcast Chega de Ronco. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Elton Fernandes. O Dr. Elton é um advogado. Ele é especializado em direito médico, em direito do consumidor, em causas médicas. Conheço o Elton há muito tempo e acho que ele tem um conhecimento muito grande nesse assunto. E a gente vai tentar falar de coisas relativas ao tratamento do ronco-apneia, mas ao tratamento médico de uma maneira geral. Obrigado, Elton. Prazer estar aqui com você, é uma honra para mim. Você que me trouxe, na verdade, aí fazendo, né? Você foi um dos primeiros caras aí a dizer para mim, porra, tô precisando de uma ajuda aqui nessas questões. Uns 15 anos atrás, né? Não, acho que até mais que isso, né? Acho que até mais. Na verdade, acho que já tem aí quase 17 anos essa história toda. Faz tempo. 2006, para ser mais exato para você. É isso aí. 2006, 16 anos atrás. Então, para mim é bacana estar aqui, é um prazer acompanhar e espero poder ser útil a todo mundo que está vendo a gente. Vamos lá. Elton, a gente tem muitas dúvidas recorrentes em relação... É um bate-papo, então a gente não tem uma forma, não tem uma regra. E tem muitas dúvidas que são recorrentes quando a gente fala de cobertura do plano de saúde para os tratamentos médicos. Eu sei de algumas coisas, mas eu sei que essas coisas também vão mudando de tempos em tempos. Hoje, quando a gente fala em tratamento de ronco-apneia do sono, a gente tem duas partes principais, né? A gente tem o diagnóstico, porque as pessoas precisam descobrir por que elas roncam, se elas têm apneia, se elas não têm apneia, e a gente tem os tratamentos. E tanto no diagnóstico quanto nos tratamentos, a gente não tem cobertura integral disso. Tem tanto alguns exames que a gente não tem cobertura para ronco-apneia e tem alguns tratamentos que a gente não tem cobertura para ronco-apneia. Como que funciona a questão da cobertura? Ou seja, tem o rol da ANS. O que é o rol da ANS? Acho que a primeira questão é essa, né? Que as pessoas falam, isso aqui tem cobertura pelo plano porque está no rol. Isso aqui não tem cobertura porque não está no rol. O que é o rol? Bom, o rol de procedimentos da ANS é uma grande lista de eventos em saúde. Então, a gente tem lá vários exames, vários procedimentos médicos. A gente tem lá dentro a aplicação de medicamentos. Tudo isso está dentro do rol. A primeira grande questão disso é que a linguagem que o médico usa nem sempre é a linguagem mais acessível ou aquela que casa com o rol da ANS. Mas, basicamente, é uma grande lista, uma imensa lista de procedimentos onde, por exemplo, vamos pensar numa cirurgia para ronquiapneia, onde o paciente é um prognata, né? Tem lá dentro do rol da ANS, por exemplo, um avanço de mandíbula, um avanço de... Então, assim, essas coisas estão dentro do rol. Ou seja, você pode entrar, o paciente, quando ele pode consultar o rol da ANS como? Hoje, atualmente, ele pode ir lá no Google, digitar resolução número 465 da ANS. Ele vai entrar no anexo 1 e ele vai pegar o que o médico escreveu no pedido e digitar ali dentro. Dá um Ctrl F no anexo 1 e ele digita lá. Olha, meu médico prescreveu para mim o procedimento tal, o código X. Ele coloca o nome do procedimento e ele vai descobrir se aquilo está dentro do rol ou não está dentro do rol. Essa é uma forma simples, mas... Tudo que um plano de saúde cobre hoje está dentro do rol de procedimentos da ANS. E como você sabe, está tudo muito nivelado por baixo e hoje o plano de saúde só cobre o que está no rol. É muito raro a gente encontrar uma operadora de saúde que vai liberar algo que não está nesse rol de procedimentos. A não ser coisas específicas que eles usam para vender o plano, né? Sim. Cobrir cirurgia plástica estética, e aí tem um limite de utilização e tudo mais. Exame de vitamina D, coisas assim que são absolutamente supérfluas. Mas vamos lá, pelo que eu estou entendendo é o seguinte, então a gente tem uma lista, só que essa lista é uma lista técnica, então vamos pegar o exemplo que você deu. Quando a gente vai fazer cirurgia para ronco-apneia, um dos tipos de tratamento é a cirurgia esquelética, que é puxar a arcada dentária para frente, né? Então a gente pega a mordida, puxa tudo para frente para liberar a passagem de ar na garganta. O nome técnico para isso pode ser um avanço maxilomandibular. Só que no rol da ANS não vai estar avanço maxilomandibular. Não vai estar osteotomia lefório 1, osteotomia para prognatismo, ou seja, vai estar o código dos procedimentos. Então a gente precisa que o médico traduza para o paciente aquilo que ele vai fazer, como vai estar no rol. Sem dúvida nenhuma. A primeira grande questão que a gente encontra é essa. O médico usa uma linguagem técnica e o paciente, quando ele entra no rol... É outra linguagem técnica. É outra linguagem técnica, ele fica perdido. Mas vamos pensar que existe uma tabela
que está unificando essas nomenclaturas todas. Então, assim, o paciente pode usar essa tabela como uma referência para entender se isso está no rol ou não está. Dentro do site da INS hoje, você já até encontra o seguinte: digita o nome do procedimento e ele vai te dar se isso está nas outras tabelas e isso tem compatibilidade com o rol da INS. Mas isso está dentro do site. É um modo um pouco mais complexo de fazer isso. Mas tudo que um plano de saúde cobre tem que estar dentro do rol da INS hoje. Então, em outras palavras, vamos lá. Se eu pesquisar no rol e não aparecer uma equivalência, não necessariamente não tem cobertura. Talvez esteja escrito de outra forma. Talvez de outra forma. Esse seria o primeiro ponto a se pesquisar. Primeiro ponto. E aí você tem que conversar com o seu médico para entender com ele o seguinte: o que você está me indicando tem compatibilidade com o rol? Está dentro do rol? É importante dizer, se está dentro do rol de procedimentos da INS, nenhum plano de saúde pode fazer a recusa. Quando se diz que o rol é o mínimo obrigatório, e hoje ele é o mínimo obrigatório, significa dizer que se está dentro do rol, nenhum plano de saúde pode recusar o procedimento para você. Então, se a gente pensar na cirurgia bucomaxilofacial, por exemplo, os códigos desses procedimentos que fazem aí esses avanços, né, esse estreitamento de ar, como você disse, eles estão dentro do rol. Nenhum plano de saúde pode recusar. Importante, não importa se o plano de saúde é grande ou é pequeno, não importa se é uma seguradora, se ela é uma operadora de saúde, não importa se é um plano autogestão, se é empresarial, se é individual, o que é. Todo plano de saúde cobre um procedimento como a cirurgia bucomaxilofacial. E assim, por exemplo, do ponto de vista diagnóstico, eu sei que a sonoendoscopia é um procedimento que não está no rol. Né? A gente tem a tomografia, a gente tem a polissonografia, a gente tem a nasofibroscopia, mas a gente não tem a sonoendoscopia. E a sonoendoscopia é um procedimento que tem um embasamento científico nessa situação, né? Como que ficou? Recentemente teve uma discussão grande a respeito desse rol taxativo e o rol exemplificativo, né? A princípio teve uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, né? É o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O STJ falando que o rol devia ser taxativo. E aí depois o Senado aprovou lá uma mudança que agora a lei é que é um rol exemplificativo. Exato. Vamos lá. Historicamente, o plano de saúde sempre teve um rol de procedimentos exemplificativo. O que significa dizer na prática? Na prática, significa dizer que mesmo fora do rol de procedimentos da INS, as operadoras devem cobrir o procedimento. Acontece que, algum tempo atrás, o STJ começou a tentar fechar essa porta e começou a tentar estabelecer o seguinte: olha, o rol de procedimentos é taxativo, o nome é ruim. Por que o nome é ruim? Porque de taxativo não tem nada. O que, ao bem da verdade, eles estavam tentando querer dizer é que o rol de procedimentos da INS é aquilo que é a prioridade na cobertura. Ou seja, você até poderá ter algo fora do rol da INS, desde que não haja dentro do rol algo tão bom, seguro e eficaz. Vamos pensar assim, grosso modo. Não tendo dentro do rol algo tão bom, seguro e eficaz, você então teria direito de realizar um procedimento ou um tratamento que não está no rol da ANS. Isso é o que o STJ decidiu. Isso é o que o STJ decidiu agora em junho de 2022. Acontece que, em seguida, isso provoca, dentro de um ano eleitoral, isso provoca uma corrida dentro do Congresso Nacional e eles modificam a lei. O que eles estabelecem a partir de então? A partir de então, o que vale é, mesmo fora do rol de procedimentos da ANS, se o tratamento, se o procedimento for científico, se, por exemplo, ele estiver embasado no que a gente vai chamar de medicina baseada em evidências, ou se ele estiver aprovado pelo CONITEC, ou então a lei chega a dizer até que se órgãos estrangeiros tiverem validado aquele tratamento, nesse caso é possível, então, que exigir que um plano de saúde faça a cobertura. Então, hoje a gente tem uma amplitude na cobertura muito maior, de forma que o rol hoje é, de fato, exemplificativo. Hoje, nem a operadora de saúde consegue defender que o rol é taxativo. Não significa dizer que tudo o que vier a ser prescrito vai ser coberto. Porque, ao bem da verdade, você ainda tem premissas. A gente ainda tem que pensar que, do ponto de vista técnico, é preciso que esse procedimento esteja embasado em ciência. Tá, mas vamos lá. Sonoendoscopia, no exemplo que eu usei, é um procedimento que tem embasamento científico, que tem uma indicação muito restrita. Quando que a gente indica a sonoendoscopia? Então, hoje, o diagnóstico da apneia do sono ele é feito primariamente com a polissonografia. Então, o paciente faz uma polissonografia e vai falar, tem apneia ou não tem apneia?
Aí a gente quer descobrir a causa. Aí a gente entra numa investigação anatômica. Aí a gente faz uma nasofibroscopia ou uma tomografia computadorizada. E aí a gente descobriu aquilo. Mais de 99% das vezes a gente consegue chegar numa conclusão aí. A gente fala, ó, a gente tem apneia e a sua provável causa da sua apneia é essa situação. Só que às vezes não. Às vezes a gente faz uma polissonografia e ela fala o seguinte, você tem apneia, você tem ronco, você tem um problema. A gente faz o exame anatômico e a gente não identifica isso. A gente não vê nesse exame anatômico nada que embase aquele primeiro resultado. E aí fazer uma observação do paciente dormindo seria o ponto mais eficaz. Então seria levar o paciente para o hospital, induzir o sono, fazer uma endoscopia pelo nariz para entender o seguinte, aonde que está colapsando, aonde que está vibrando, aonde que está o ronco. Esse é o exame da sonoendoscopia, que não tem previsão no rol. Então, nesse caso, o paciente que precisa de uma sonoendoscopia, qual é o caminho que ele pode seguir? Então, o que você me deu foi um perfeito exemplo de superação do rol. Ou seja, você está me dizendo o seguinte, os procedimentos convencionais, os exames convencionais que estão disponíveis no rol foram feitos, eu não cheguei ao melhor diagnóstico para aquela pessoa, então nesse caso específico eu vou precisar superar o rol de procedimentos para fazer com que o plano de saúde pague um exame mais adequado a fim de que eu possa estabelecer o tratamento. Isso é a exata dimensão do que o STJ estabeleceu no rol taxativo. Então, olha, quando eles diziam o rol é taxativo, eles diziam, mas pode ser superado, desde que, por exemplo, eu tenha esgotado os procedimentos do rol de procedimentos da ANS. Bom, se esgotei e não cheguei a uma conclusão, nenhum problema. Esse é um exemplo concreto de que, havendo uma prescrição embasada em ciência, né, explicando o contexto todo do paciente, vai ser possível obter isso na justiça, mesmo, claro, sem estar no rol. O ponto ainda, e aí quem está ouvindo vai falar, mas eu vou ter que ir para a justiça? Provavelmente. Porque eu não acredito, com a experiência acumulada ao longo dos anos, que um plano de saúde vai olhar para a lei e vai falar o seguinte, agora eu sou obrigado a pagar o que está na ciência. Eu não acredito nisso. Mas vamos lá. Então vamos entender o seguinte, o paciente chegou, fez a polissonografia, fez a nasofibroscopia, fez a tomografia, não chegou numa conclusão, tem um relatório meu lá dizendo, olha, o Elton veio aqui, fez tudo isso e a gente não chegou na conclusão, por causa disso eu preciso de uma sonoendoscopia. Que caminhos esse paciente tem? Porque se a gente entrar com esse pedido no plano de saúde, a negativa é certa, não está previsto. Quais os caminhos que ele tem até chegar na justiça? Eu acho que a primeira grande questão é, tendo embasamento técnico-científico e aí pedindo para o profissional dar esse respaldo, seria primeiro fazer uma denúncia na ANS. Eu acho que é prudente começar por esse caminho. É prudente começar por isso. Porque, primeiro, a ANS está lá para isso, né? Você paga, no final de contas, quem está ali dentro da ANS via os teus impostos. Então, é perfeitamente cabível que você comece a fazer uma reclamação. Note, a ANS deveria agora fazer uma fiscalização, inclusive, de dizer se isso é científico, eu devo, então, pressionar a operadora de saúde e punir se ela não autorizar. Na prática, eu não acredito que isso vai ocorrer. Por que eu não acredito? Porque isso seria um esvaziamento de poder da ANS. Quem elabora o rol é a ANS. Se a ANS ficar autorizando coisas que não estão no rol, ela mesma vai acabar dizendo, para que eu vou atualizar o rol? Ela não vai se esforçar para isso. Então, eu não acredito que a ANS fará. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é um caminho. Bom, adotei esse caminho. O plano de saúde não fez autorização, a ANS não pressionou. A partir daqui, sem dúvida nenhuma, eu devo procurar um advogado que tenha conhecimento na área para poder iniciar uma ação judicial. Este processo pode ser movido, por exemplo, com o que a gente chama de liminar. E aí muita gente vai falar, o que é uma liminar? Vou tentar explicar o seguinte. Liminar é uma decisão provisória. A liminar não é uma decisão, então, claro, definitiva. Se eu tiver que bem comparar, eu vou dizer o seguinte. Imagina um Buscopan, né? O paciente está com muita dor e ele vai, então, tomar um Buscopan. A liminar é basicamente isso, é basicamente um analgésico, um Buscopan. Por quê? Porque você consegue eliminar e até parece, né? Você toma um Buscopan, você fica bem. Até parece que você resolveu o teu problema de saúde. Até parece que você acabou com a história toda, mas não. Você ainda precisa transformar aquela liminar numa decisão definitiva. Toda liminar é uma decisão provisória que ainda precisará ser transformada numa decisão definitiva. Mas é uma decisão que pode ser concedida tão rapidamente a você, por exemplo, 2, 3 dias, é possível que um juiz se debruce sobre o teu caso e ele fale, olha, você tem urgência
e eu entendi que você tem direito a isso. Então eu vou te conceder essa ordem provisória. Eu vou te conceder essa liminar. Significa que eu ganhei a ação? Não. Essa é uma liminar. É uma decisão provisória. É o meu Buscopan. É o meu analgésico. Eu tomo analgésico, fico bem. Parece que eu resolvi o meu problema. Estava com uma cólica renal, tomei um Buscopan, agora estou bem. Mas, na verdade, a minha pedra no rim, meu cálculo renal continua lá. Eu tenho que tratar aquilo. É isso que vai ser feito ao longo de um processo, ao longo de uma ação judicial. É transformar a liminar numa decisão definitiva. Tá? Certo. Então, vamos lá. O cara foi para a ANS, não conseguiu um resultado, aí ele falou assim, vou buscar a justiça. Ele pode fazer um pedido disso por uma liminar, e aí ele pode ter aquele benefício, ele pode fazer o procedimento, depois vai ser julgado o mérito daquela causa. Exato. Nesse julgamento, ele pode ganhar ou não. Exato. Né? Se ele ganhar, está tudo resolvido. Se ele não ganhar, isso pode se reverter contra ele dessa decisão. E isso depende muito, pela minha experiência, da perícia que possivelmente vai acontecer, né? Porque muitas vezes, nesses casos, o juiz ele vai se amparar numa perícia. Ele vai pedir uma perícia, ele vai falar precisava mesmo ou não precisava, e muito da decisão final do juiz é a decisão do perito. Muitas vezes, né? Sem dúvida nenhuma. Até porque, para contrariar um laudo pericial, você precisa ter embasamento. Só que assim, pela minha experiência também, tem peritos e peritos. Sem né? dúvida. Tem peritos que realmente dominam aquele assunto e tem peritos que têm uma visão muito parcial daquilo que a gente acontece. Qual outro caminho? Por exemplo, se ele não entra com pedido de liminar, ele pode ir direto para uma ação falando o seguinte, não, vou esperar a decisão. Só que o problema seria que ele teria muito tempo. Né? Mas se ele não tem essa situação, se ele falar o seguinte, não, eu vou pagar pelo exame e depois eu vou acionar a justiça para que eu seja ressarcido ou não dessa situação. Esse caminho também é válido? Plenamente possível. Se você paga por algo que era obrigação do plano de saúde ter custeado e você tem a recusa do plano de saúde dizendo que não vai cobrir aquilo, gastou, depois você pode entrar com uma ação judicial cobrando de volta. Aqui é importante dizer o seguinte, tem diferenças acerca do prazo, né? Tem divergências acerca do prazo. O que é ideal? Nunca deixar passar um ano. Por quê? Porque algumas seguradoras no mercado, elas entendem que o prazo de ação para você cobrar um ressarcimento é de 1 ano. Então, assim, não deixe de passar 1 ano. Por quê? Porque facilita o advogado, às vezes, até chegar num acordo com uma seguradora. Agora... Mas vamos lá, aí a gente está misturando uma questão. Não necessariamente a operadora de saúde precisa ter reembolso. Não necessariamente precisa ter reembolso. Dá um exemplo, vai. É que a seguradora geralmente vai ter reembolso, uma seguradora, né? Mas vamos dizer o seguinte, a pessoa tem um plano de saúde da Unimed. Não segure os Unimed, da Unimed. Unimed não tem reembolso para nada disso. Ainda assim, como ela não teve a cobertura do exame, ela pode pagar e depois acionar a Unimed para que a Unimed reembolse aquele valor gasto. Sem dúvida nenhuma. É assim, quando a gente fala de reembolso, porque você teve que gastar algo que o seu plano de saúde não pagou, o mais adequado para que as pessoas entendam, a gente fala de ressarcimento. A gente fala o seguinte, olha, isso é dano material puro. Alguém me causou um prejuízo e eu, por conta desse prejuízo, eu vou ter que entrar com uma ação para recuperar o valor. Aqui não tem limitação. Aqui não tem percentual. Eu tive que pagar algo que o meu plano de saúde ilegalmente não quis cobrir. Eu quero, então, o ressarcimento integral. Não é nem o reembolso nos limites do contrato. O que eu vou buscar nessa hipótese é reembolso integral. A palavra reembolso, na verdade, muitas vezes... Ela confunde, porque ela está muito mais associada a uma limitação. Eu paguei X e eu vou ter um reembolso de alguma coisa daquilo que eu paguei. A um direito contratual, Exatamente. Né? E o tamanho do reembolso, a gente não consegue falar em abstrato. Por quê? Porque cada contrato pode prever um reembolso diferente. Qual é a regra comum a todos esses contratos? A regra comum é, se o plano de saúde te oferta um reembolso, esse reembolso nunca, em hipótese alguma, pode ser inferior àquilo que ele gastaria na rede dele. Então, se ele vai pagar, por exemplo, na rede dele uma tomografia X reais, ele tem que reembolsar na tomografia que você fez fora da rede, no mínimo, esse X reais. Ele não pode fazer diferente disso. Entendi. Vamos para o lado do... Então, assim, para o exame isso fica claro. Agora, vamos pegar os exemplos de tratamento. Tratamento de ronco e apneia do sono, a gente tem, por exemplo, o CPAP. CPAP é um aparelho, é uma máscara que vai ligado num compressorzinho de ar que empurra o ar para dentro do pulmão.
Esse é o tratamento mais comum para o ronco e apneia do sono, porque a gente tem uma ampla prescrição dele há muitos anos. É um tratamento que muitos pacientes deixam de aderir pelo desconforto, etc. e tal, mas, sem dúvida nenhuma, é o tratamento mais prescrito. E esse tratamento não tem cobertura pelo plano. O paciente tem como pleitear a cobertura disso pelo plano? Vou te contar uma coisa. Dando aula, eu ouço algumas coisas que eu acho absolutamente impressionantes. E assim, vamos pensar o seguinte. O CPAP, você fez uma descrição dele, então a gente vai pensar que ele é uma órtese, porque ele ajuda no organismo, ok? Mas ele é uma órtese não implantável. Se eu tivesse que mal comparar, talvez eu pudesse comparar isso com óculos. Sei lá, talvez o óculos ajuda na sua visão, o aparelho auditivo ajuda na sua audição, o CPAP vai ajudar na sua respiração. Tal como eu não consigo, via de regra, óculos pelo plano de saúde ou aparelho auditivo pelo plano de saúde, em regra, eu não tenho CPAP pelo plano de saúde. Por quê? Porque ele não é cirurgicamente implantável. A regra fez uma opção, na lei de 98, ela fez uma opção, quer dizer, cirurgicamente implantável, prótese e órtese, cirurgicamente implantáveis têm cobertura obrigatória pela lei. Acontece que não é raro a gente ver na justiça a cobertura de CPAP. Como? Muitas das vezes o que eu vejo é uma jogada do advogado um pouco mais experiente. Ele faz o quê? Ele vai lá no rol de procedimentos da ANS e vê que no rol de procedimentos está lá escrito terapia respiratória. E aí ele entra com uma ação dizendo CPAP é terapia respiratória. E como CPAP é terapia respiratória, eu quero a cobertura do CPAP. Não é raro a gente ver alguns juízes concedendo uma liminar, determinando que o plano de saúde pague o CPAP. O que a gente precisa ter ideia aqui é que nem todas essas decisões liminares eu vejo terminando de modo favorável ao paciente, de forma que existe aquele risco de você ganhar a liminar, perder a ação judicial e ter até que devolver o valor. Mas é uma possibilidade e de vez em quando a gente encontra isso, encontra decisão judicial dando CPAP. Agora, se eu pegar a lei para ler, me parece que a regra quis excluir o CPAP, como a regra quis excluir, por exemplo, óculos ou o aparelho auditivo. Mas se a gente pensar que no aparelho auditivo, por exemplo, o aparelho auditivo não tem cobertura, mas o implante coclear, que é cirúrgico, tem. A lente intraocular, que é cirurgicamente implantável, tem. De forma que os materiais eventuais de uma cirurgia vão ter, mas o CPAP não vai ter. Note que às vezes é um contrassenso. Sim. Talvez se a operadora de saúde pagasse o CPAP, talvez o paciente não operasse, mas ela vai acabar terminando de pagar o mais caro, mas não vai pagar o mais barato. Isso acontece. Se pagasse o óculos, não tinha tanta cirurgia refrativa. Exatamente. Né? Mas, enfim. Mas aí entra um outro ponto. Por exemplo, tem um procedimento que tem sua validação, tem uma indicação muito restrita, que é um marca-passo de estimulação do nervo hipoglosso. O que acontece? O paciente que ronca muitas vezes, ele ronca porque a língua cai enquanto ele está dormindo. Então, o paciente está lá deitado, a língua cai e fecha a passagem de ar. O que esse marca-passo faz? Esse marca-passo identifica esse momento da respiração, ele manda um estímulo para o nervo que contrai a língua. Então, quando o paciente vai respirar, ele contrai a base da língua e o ar passa. E na expiração, a mesma coisa. Mas é um marca-passo mesmo, então tem que colocar o marca-passo no P. É um procedimento invasivo, é um procedimento cirúrgico que tem uma indicação específica. Pelo que você acabou de explicar, esse procedimento teria cobertura pelo plano, porque ele tem validação científica, ele é cirúrgico, ele não é uma órtese não cirúrgica nessa situação, mas ele não tem Anvisa. Nenhum marca-passo desses hoje tem Anvisa. Aonde isso esbarra? É muito difícil hoje a gente autorizar algo que não tenha registro sanitário na Anvisa. Isso vai valer para materiais médicos, isso vai valer para medicamentos, por exemplo. Então, assim, uma vez que esse material, que esse marca-passo tenha aprovação pela Anvisa, sem dúvida nenhuma, mesmo fora do rol de procedimentos, será possível exigir da operadora de saúde isso. Sem registro sanitário na Anvisa, eu acho muito difícil. Hoje, por exemplo, a gente tem uma briga grande com medicamentos. Vou dar um exemplo concreto. Alguns medicamentos na área da oncologia, note, o Brasil adota um critério que é a precificação do medicamento. Então, a indústria traz um medicamento para o Brasil, precifica o medicamento no Brasil e, às vezes, essa precificação contraria o interesse da indústria. A indústria fala assim, a CMED, que é o órgão que vai fazer o preço, colocou nesse valor? Não. Então, quando vencer o registro na Anvisa aqui,
Eu, indústria, não vou renovar em protesto a isso. Note, o paciente fica refém de uma situação em que ele não tem culpa. Ele não tem mais aquele medicamento que está registrado aqui. A Anvisa falou o que eu vou fazer, porque ela só pode renovar um pedido de registro que alguém pediu para renovar. E aí acontece o quê? Nesses casos, a justiça acaba interpretando dizendo, não, eu vou sim mandar a operadora de saúde importar uma medicação. Mas isso não é comum. Então, sempre que a gente tiver que pensar num caso em que não tem registro sanitário na Anvisa, já é muito mais complicado. Mas quando tiver registro, nenhuma dúvida de que vai facilitar bastante o caminho para que o paciente possa conseguir isso. Eu não lembro do texto dessa aprovação do rol exemplificativo, mas dizia alguma coisa que tinha que ter validação científica ou reconhecimento, eu não me recordo, reconhecimento em algum órgão regulador de dentro ou de fora do país. Então, se aquele dispositivo, por exemplo, não tem Anvisa, mas tem FDA ou tem CE, o FDA e a CE não basta para isso. Isso vai ser complicado de a gente entender como a justiça vai analisar. Eu vou te dizer como eu estou vendo. Porque isso é muito essa recente, regra. né? É muito recente. Eu vou te dizer como eu estou vendo a regra. A regra tem 2 incisos. O primeiro vai dizer basicamente que, havendo uma prescrição baseada em evidências científicas, vai ter que fazer a cobertura. Aí ela vai dizer ou, então assim, ela está dando um critério absolutamente alternativo, não tem nenhum problema, senão não é cumulativo esse critério. Ela vai dizer ou, se, por exemplo, o Conitec já tiver aprovado isso. Então, quem é o Conitec? O Conitec é o órgão que faz incorporação de tratamentos e medicamentos ao sistema público de saúde. E ela vai dizer o seguinte, ou o Conitec incorporou isso, ou então, no mesmo parágrafo, ela vai dizer assim, caso um órgão de renome internacional tenha validado aquele tratamento. Aí vem a questão, o que é órgão de renome internacional? Porque, claro, a FDA é um órgão de renome internacional. A gente não tem dúvida nenhuma de que a Agência Europeia do Medicamento é um órgão de renome internacional. Mas é possível que não seja essa a interpretação da justiça. O que me parece que a justiça vai interpretar é que, por exemplo, o NICE, lá no Reino Unido, por exemplo, é um órgão de renome internacional. Por quê? Porque, tal como o Conitec, o NICE no Reino Unido também faz a incorporação de tratamentos e medicamentos para o sistema público de saúde. Para explicar isso melhor, hoje tem uma regra na lei dos planos de saúde que diz que todo tratamento ou procedimento incorporado ao sistema público de saúde deve também ser pago pelo plano de saúde. Ou seja, traduzindo, tudo que o SUS cobre, um plano de saúde tem que pagar. Essa é a regra. Então, essa lei, que é muito recente, me parece que ela vai ser interpretada dizendo ou vai estar de acordo com a medicina baseada em evidências, ou então, pelo Conitec, se o Conitec tiver aprovado, incorporado isso no SUS, ou então um órgão de renome internacional como esses, que é o NICE. Se a gente pensar o do Canadá também, não me foge o nome do sistema canadense, mas ele também faz incorporação de tratamentos para o sistema público. Me parece que vai ser nessa linha. Entendi. A gente falou de reembolso e ressarcimento, e aí a gente entra numa outra área polêmica, né? O reembolso seria, eu pago por um determinado procedimento e peço a restituição integral ou parcial, de acordo com o meu contrato para o plano de saúde, em relação àquilo. E aí gera uma série de dúvidas do seguinte... você acabou de falar que a única regra absoluta é que o plano de saúde não pode pagar menos por aquele reembolso do que ele paga na própria rede. Porém, a gente não sabe quanto ele paga na própria rede. Então, gera uma dúvida em relação a isso. Mas, como que funciona a questão do seguinte? O paciente tem que pagar por isso e pedir o reembolso, ou o paciente tem que fazer o procedimento, ele pode pedir o reembolso para quando ele pedir o reembolso, ele fazer o pagamento daquela despesa. Vamos lá. Para mim é sempre o seguinte, se o paciente no contrato dele não tem direito de reembolso, se ele não tem essa previsão de reembolso no contrato, é sempre importante, então, que ele faça a solicitação antes ao plano de saúde. Por quê? Porque a partir do momento que o plano de saúde faz a recusa daquele exame, daquele procedimento, se o paciente pagar, ele vai brigar pelo ressarcimento integral. Certo. Se ele não fizer esse pedido e ele vai lá e paga o tratamento, desde logo, ele até pode brigar com o plano de saúde para recuperar o valor. Mas é muito provável
que numa situação como essa, um juiz olhe para isso e diga, ok, você Mas optou, você não pediu primeiro. Você não pediu primeiro, você optou livremente, na cabeça de um juiz provavelmente vai pensar assim, você optou por ir a algum lugar, fazer no lugar da sua confiança e agora você quer imputar essa despesa para o seu plano de saúde, que até de repente poderia liberar isso a um preço mais barato. Então eu não vou condenar a que ele pague integralmente isso. O direito, é importante dizer isso, direito nem sempre é só a regra. Direito a gente diz que é fato, valor e norma. É assim, às vezes, a sensibilidade de um juiz, o contexto daquele caso, vai levar um juiz a ter uma diferença, a julgar assim ou assado um caso. Então, ter esse contexto de ter feito o pedido e ter a recusa é, sem dúvida nenhuma, muito importante para que você possa almejar um reembolso integral, se o caso. Mas a dúvida é, na realidade, num outro ponto. Vamos dizer o seguinte, você precisa fazer uma polissonografia, você tem direito de fazer a polissonografia pelo seu plano de saúde, mas você quer fazer no lugar da sua preferência, seu plano dá direito a reembolso. Então, você vai fazer a polissonografia e vai pedir o reembolso. Eu preciso primeiro pagar a polissonografia para pedir o reembolso, ou eu posso negociar no local onde eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou me dar aqui a nota fiscal, eu vou me comprometer a lhe pagar isso daqui, mas eu vou primeiro pedir o reembolso para o plano de saúde. Quando eu receber do plano de saúde é que eu vou pagar essa nota. Pergunta interessantíssima, porque as duas posições a gente encontra na justiça. A gente vai encontrar posições de que é o seguinte, qual é o prejuízo efetivo que o plano de saúde tem por ele estar me reembolsando algo que eu ainda não paguei? Em absoluto nenhum. Porque, no final de contas, ele teria esse dever de fazer o pagamento para mim. Então, essa posição de qual é o prejuízo que o plano de saúde tem? Nenhum. Tem uma questão no direito que é assim, sem prejuízo, não tem nulidade. Qual é o prejuízo que o plano tem por estar me reembolsando algo? Ah, mas você ainda não pagou. Isso é reembolso, alguns vão dizer. Na verdade, não tem muito problema, porque ele está me reembolsando algo que eu terei que pagar e ele está me reembolsando nos limites daquilo que ele gastaria de qualquer forma. Então, quer dizer, isso é absolutamente contratual. Agora, para alguns juízes, vai imperar a regra de que reembolso você só vai ter a partir do momento em que você comprovar efetivamente o pagamento. As duas posições a gente vê na justiça. O que é ideal? Claro, ideal, sendo possível, fazer o pagamento, ter a nota fiscal e o plano de saúde hoje, ele costuma ligar para o paciente. Olha, você pagou mesmo, tal. Ah, se você não pagou, são cuidados que o paciente vai ter que ter. Mas isso não é um consenso, né? Não é um consenso. Ou seja, não é um consenso e não significa que de um jeito vai dar certo, de outro jeito não vai dar certo. Em absoluto. As duas coisas são possíveis na justiça, a depender um pouco do contexto, de quem está julgando. Às vezes o próprio juiz, né, ele também vai lá, pede reembolso no plano de saúde dele. Às vezes ele mesmo está fazendo ali aquela jogada que a gente sabe que não é legal do ponto de vista, mas que ele está dividindo o valor da consulta em 2, 3 recibos para obter um reembolso maior. Às vezes ele mesmo se coloca na situação de dizer, isso aqui é mais ou menos usos e costumes, isso aqui é mais ou menos aceito socialmente e ninguém tem muito problema com isso. Então, você vai encontrar, às vezes, juízes que vão se filiar a isso sem problema nenhum. Entendi. E desses lados das fraudes de reembolso? Porque saiu uma matéria recente a respeito disso, acho que na Folha de São Paulo, a respeito de fraudes de reembolso. Você acabou de dizer um negócio, ou seja, o paciente vai fazer uma consulta. Por exemplo, na minha clínica, o paciente vai fazer uma consulta, faz um recibo da consulta. Eu não divido esse recibo, porque eu fiz uma consulta, é o valor daquela consulta. Mas eu conheço muitos profissionais que fazem a divisão disso. E isso é uma fraude. É fraude. Ou seja, você dividir uma consulta em mais de um episódio, se ele não aconteceu em mais de um episódio, sem não dúvida poderia nenhuma. acontecer. É fraude e, importante dizer, isso pode levar até o encerramento do contrato. Note, a lei dos planos de saúde tem uma previsão de dizer assim, 2 hipóteses em que um plano de saúde pode ser rescindido. Fraude e inadimplência maior que 60 dias. Então, se eu não ficar devendo mais de 60 dias, ou se eu não fraudar o plano de saúde, em raras hipóteses a gente vai poder discutir cancelamento do contrato. Agora, a fraude, a gente pensa na fraude, no final de contas, como uma coisa muito grandiosa, né? Poxa, eu fui lá e simulei que fiz um procedimento cirúrgico. Claro que isso é uma fraude. Agora, a fraude também é eu pedir dois recibos para poder pedir 2 reembolsos. É fraude, tudo é fraude. E em relação aos procedimentos em si, porque eu tenho a dúvida que a gente sempre toma cuidado é, primeiro, de seguir a regra para que a gente não tenha um questionamento de nada disso, não tenha nenhum problema em relação a nada disso. Só que vira e mexe a gente é questionado em relação à frequência, por exemplo. Vou pegar um paciente cirúrgico.
paciente cirúrgico, muitas vezes, ele faz uma cirurgia esquelética e ele tem que fazer uma tomografia imediata, com 30 dias, com 90, com 180, com... Como que funciona as limitações disso? Na verdade, não tem limitação. Nenhum plano de saúde pode estabelecer limitação na quantidade de consultas, na quantidade de exames. O que manda, no final de contas, aí é a ética. O que manda, no final de contas, é o teu conhecimento técnico de estar fazendo uma recomendação. Quantas vezes você faz uma prescrição, por exemplo, o paciente vai num laboratório e aí você fala assim, eu truco esse laboratório, esse resultado não me soa. Refaz o exame em outro local. Não é desejável, mas acontece. Acontece. Quantas vezes a gente passa por isso? Então, assim, não existe limitação. A regra não estabelece limitação. Nem para consulta. Nem para consulta. É importante dizer o seguinte, a lei dos planos de saúde, quando ela foi criada, ela parte de algumas premissas. Que premissas são essas? A impossibilidade de limitar a quantidade de consultas, a quantidade de exames que você faz. Ela parte do pressuposto de que você tem direito de escolher o profissional, ainda que não credenciado da operadora de saúde para te operar. Essas premissas todas estão adotadas dentro da lei dos planos de saúde. E mais uma delas, muito importante. Nenhum plano de saúde pode estabelecer valor máximo de tratamento. Nenhum plano de saúde no Brasil pode dizer eu só cubro uma cirurgia até X mil reais. Isso é absolutamente legal. Então, quem define o valor, na verdade, não é nenhum valor, quem define a técnica é o profissional que vai executar o procedimento. Quem define quantos exames eu vou ter que fazer ou a periodicidade é a boa técnica do profissional, do meu médico, do meu profissional. Então, por exemplo, o paciente muitas vezes ele faz uma primeira consulta hoje e aí ele vai fazer um retorno daqui 15 dias. Ele ter o recibo da primeira consulta, ele ter o recibo do retorno, não é uma fraude. Não é uma Agora, fraude. ele fazer a primeira consulta com 2 recibos separados, aí sim é fraude. Importante dizer o seguinte, o CFM tem uma posição a respeito disso, de dizer assim, se o paciente está voltando dentro de 30 dias para que você faça a avaliação dos exames que você prescreveu, o médico, nesse caso, não é recomendável. Né? Então, assim, não existe aqui uma falta de ética. É só uma recomendação de que não é recomendável que você... cobre uma nova consulta se você pediu os exames para avaliar aquilo. Agora, se você, no final de contas, fez um diagnóstico, o paciente está voltando com uma outra questão... Um acompanhamento X. Nenhum problema, você pode fazer a cobrança naturalmente. Ou seja, isso é uma questão ética ou normativa do CFM. Do CFM. Isso não tem nada a ver com a operadora de saúde. Nada. A operadora de saúde não pode falar que você recebeu uma consulta hoje, uma daqui uma semana, e você não tem direito de reembolso dessas consultas em menos de 30 dias. Em hipótese alguma. A regra não prevê esse tipo de possibilidade. Entendi. Em relação aos procedimentos cirúrgicos, porque assim, quando a gente fala dessa questão de cobertura do procedimento cirúrgico e dessas questões liminares, a gente fala muito da questão... a liminar é uma urgência, né? Então, vai fazer uma cirurgia, então eu vou fazer um pedido de liminar. E tem cirurgias que são urgentes e tem cirurgias que não são urgentes. Quando que uma cabe por uma liminar e quando que outra não cabe? Eu sei que isso não é uma coisa tão simples assim. Pois é. Porque você falou, por exemplo, de liminar para um exame de sonoendoscopia, mas o exame é urgente ou não é urgente? Pois é, tudo depende muito do contexto do paciente. O bem da verdade, assim, o que eu percebo na prática com os magistrados claro que eles querem um requisito da urgência, e eles querem sempre ter isso. Mas quanto mais direito a pessoa tiver, muitas vezes, menos urgência vai se exigir a ela. Se a gente levar ao pé da letra mesmo a questão de urgência médica, por exemplo, parte expressiva da aplicação de medicamentos imunobiológicos para quem tem doença autoimune, a gente vai poder dizer, dá para atrasar isso 1 ano, 1 ano e meio? Talvez dê, com algum prejuízo, mas o paciente... potencialmente, de repente, não vai morrer se atrasar aquilo tal. Ele vai sofrer um pouco mais, às vezes muito mais, mas ele não vai morrer. Se eu levar muito ao cabo a questão da urgência na medicina, raríssimas coisas teriam urgência, salvo câncer, por exemplo, raríssimas coisas teriam urgência, ou traumas, pensar assim. Então, assim, quanto mais direito você tiver, muitas vezes menos urgência um juiz vai te exigir. Agora, vai ali do contexto todo que está envolvido. Por isso que é muito importante um bom relatório clínico. Um relatório do médico, por exemplo, que contextualiza isso tudo e que
explica qual é o prognóstico do não tratamento, o que pode acontecer com esse paciente se ele não realizar aquela cirurgia ou aquele exame, né? Ou por que aquele exame é tão essencial, por que é importante que o paciente, não vamos usar urgência, vamos dizer, que realize o quanto antes aquilo. Por que aquilo é importante? Bom, se eu contextualizei aquilo e um juiz consegue entender o quão importante isso é, ele pode me conceder uma liminar então. O critério de urgência não é necessariamente aquele de estou morrendo ou irei morrer se você não liberar isso. Não é o cara infartando, não é necessariamente a pessoa que está com trauma ou com câncer. É muitas vezes... prejuízo. Um prejuízo. É um risco de um dano irreparável, vamos pensar. Eu tenho a possibilidade de sofrer um dano grave ou de difícil reparação, ou algo que vai, de fato, me lesionar a um tamanho que depois vai ficando cada vez mais difícil. Ou seja, eu tenho ronco, eu tenho apneia, que é uma doença com potenciais comorbidades, e eu não consigo tratar enquanto eu não fechar um diagnóstico. E para eu fechar um diagnóstico, eu preciso de um exame específico. E isso caracterizaria uma urgência, uma urgência, assim. Sem dúvida nenhuma. Se eu tenho ali um paciente que precisa ter um diagnóstico adequado para que ele estabeleça um tratamento para ele, isso é uma questão de urgência. Porque ele vai ficar sem tratamento enquanto isso não se resolver. Sem dúvida. Você falou também dos casos das coisas cirúrgicas, do CPAP, dos não cirúrgicos. Como que entram, por exemplo, terapia a laser? Porque existe hoje, por exemplo, para o tratamento de ronco e apneia do sono, alguns tratamentos a laser. Esses tratamentos não são exatamente cirúrgicos, porque eles são feitos ambulatorialmente, muitas vezes sem anestesia, mas ele tem efeitos cirúrgicos, ou seja, ele causa retrações teciduais, ele causa algumas... Tanto que se chama, por exemplo, uvulopalatoplastia a laser. E uvulopalatoplastia é um procedimento cirúrgico. Quando você fala a laser, significa que não é cortando, é usando o laser para retrair, para contrair essas estruturas. Como que fica isso? Então, é um avanço da técnica, vamos pensar assim. Pelo que você está me descrevendo, isso é um avanço da técnica. Note, a gente volta no mesmo ponto. Isso está embasado em ciência? Isso está embasado em ciência. Estando embasado em ciência, é sim uma possibilidade de eu exigir isso do plano de saúde. Então, assim, não importa mais o rol de procedimentos da ANS. Se eu tenho uma prescrição baseada em evidência científica que diz, inclusive pelo que você me descreve, que isso é mais barato a operadora de saúde, então isso é mais interessante para os dois lados da história, porque enquanto paciente eu não me submeto a um procedimento gravoso e invasivo, com uma recuperação muito melhor, risco, né? Riscos, e para a operadora de saúde muito mais barato. Esse é o mundo ideal para todo mundo. Então, assim, esses casos, nenhuma dúvida de que podem ser levados à justiça caso a operadora de saúde não libere e caso depois de reclamar na ANS, a ANS também não te dê razão. Entendi. Então essa questão do cirúrgico ou não cirúrgico é mais crítico para dispositivos. Eu acho que é o seguinte, a grande questão do não cirúrgico é entender se esse paciente, por exemplo, ele tem cobertura para tratamento ambulatorial na segmentação do plano de saúde dele. Uhum. Então, se a gente pensar no plano de saúde, hospitalar. Hospitalar. Tá. Porque é raro, é muito raro você encontrar hoje, mas ainda vai existir um plano de saúde que só cobre internação. Só cobre internação, então o paciente que só tem direito à internação não vai ter direito de usar, por exemplo, o ambulatório, consulta, exame ou procedimentos a laser que não são feitos em hospital. Se eu tenho cobertura ambulatorial e hospitalar, como é o caso hoje da maioria dos planos de saúde, nenhuma dúvida de que procedimentos mais modernos e que não estão no rol, mas eles têm reconhecimento científico, podem sim ser buscados na cobertura do plano de saúde. Muito bem. E como que você vê, assim, acho que as perguntas que eu tinha eu já fiz, mas como que você vê essa decisão que veio do Senado aí? Agora não estamos perguntando totalmente pessoal, ou seja, como que você enxerga isso? Então, é complexo porque é o seguinte, eu não acho, quando saiu a decisão do STJ, muita gente falou assim, agora é o fim, acabou, tal. Eu dizia o seguinte, gente, o importante é a gente saber qual é a regra do jogo. O importante é a gente entender o seguinte, o que eventualmente o paciente vai ter que provar dentro de um processo. Porque quando isso está claro, se você entende exatamente o que você tem que fazer dentro de uma ação judicial para que o paciente possa vencer aquele direito, você vai fazer o que tem que ser feito para que você possa vencer. Sim. Você só vai perder, por exemplo, se não tiver embasamento técnico-científico, enfim, se for uma coisa teratológica, ou seja, não tem cabimento, não tem pé, não tem cabeça. Esses dias me procuraram, por exemplo, dizendo que numa cidade aqui do interior de São Paulo tem um médico que tem uma máquina de reenergização corporal capaz de debelar todos os males do seu corpo. Então, note, o paciente entra para uma sessão,
ele encapsula o paciente e então o paciente vai poder se reenergizar corporalmente. Eu disse claramente para aquela pessoa o seguinte: isso não me parece daqui que tem evidência científica. Porque eu adoraria, por exemplo, né, os nossos pais que estão doentes, por exemplo, eu adoraria poder colocar eles dentro da máquina e falar: o seu corpo vai se curar, reenergize-se aí e tal. Infelizmente, né, espero que um dia a ciência avance para isso, mas hoje não tem. Então, assim, o que não tem cobertura são essas questões de falar assim: isso é teratológico, isso é charlatanismo, isso é tal. Então, assim, a posição do STJ não era extrema. O que eu não gostei da posição do STJ é dizer que a palavra taxativo. A palavra taxativo coloca medo no consumidor de lutar por um direito. É taxativo. A primeira impressão que você tem só vai cobrir o que está na regra, o que está no rol. Não adianta brigar. Não adianta brigar. Eu vou perder essa briga. Essa palavra foi ruim. Tanto que eu cheguei a dizer várias vezes o seguinte: na verdade, o que eles quiseram dizer é que o rol é prioritário. Mas daí é você convencer a maioria das pessoas, ou a fazer com que o médico, muitas vezes, entenda que, na prática, quando você lê a decisão é isso, puxa, ficou uma situação meio ruim. Agora, a posição do Senado, né, da Câmara, do Congresso como um todo, ela é uma posição que vai levar a gente para um lugar que a gente ainda não sabe qual é. Os preços vão subir muito, os planos de saúde vão extrapolar agora o valor, porque eles dizem assim: eu não tenho a dimensão da cobertura. Olha, agora, é boa a regra se a gente conseguir chegar num termo de entender o seguinte: muitos dos casos, a gente pode pensar em medicamento, por exemplo. A gente citava aqui, antes de começar, né, de medicamentos que... Vamos pensar o seguinte, acho que é importante esclarecer assim. Toda doença listada no Código CID tem cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Qual é o problema disso? O problema é que a ANS nem sempre inclui as doenças para cobertura obrigatória. O que eu quero dizer com isso é assim: a doença está coberta, mas eu não tenho qualquer tratamento instituído para aquela doença dentro do rol da ANS. Não faz sentido. Note, se a minha doença tem cobertura, como eu não tenho um tratamento possível para ela? Elton deu um exemplo concreto. O paciente com polipose nasal, não, ele vai ter uma cirurgia. Mas vamos pensar dermatite atópica grave. O paciente com dermatite atópica grave, doença comum, prevalente na população, não tem tratamento instituído para ele. Vamos pensar num outro. O paciente com enxaqueca grave. Ele não tem um tratamento instituído para ele dentro do rol. Aí você fala assim: poxa, eu posso deixar esse paciente à margem sem tratamento porque a ANS não incluiu nada para ele? Não posso. A regra vem facilitar isso. Ela é boa por um aspecto. Agora, a questão é: como é que a gente vai usar essa regra na prática? Não existe sistema de saúde no mundo, público ou privado, ilimitado. É importante deixar isso claro. Não existe nada que seja ilimitado. Agora, por exemplo, o que a gente traz aqui, eu tenho um procedimento cirúrgico menos invasivo, mais barato, que vai substituir uma internação, que vai substituir várias questões e que não está no rol. Faz sentido? Não faz sentido. Agora, pela lei, vai ser possível. Então, assim, a lei é boa. O que não está claro para a gente é como é que ela vai ser utilizada e qual é a amplitude que vão dar na interpretação dessa regra. Então, assim, eu tenho uma preocupação que é as operadoras de saúde passarem a retirar os planos individuais do mercado ainda mais, ninguém mais vender, ou o que já está acontecendo. A ANS começa a dizer que os planos individuais e familiares terão reajuste livre e que cada operadora poderá fixar o seu. Aí, no final de contas, vai ser um baita prejuízo para o consumidor e, com todo respeito, a festa para o advogado. Porque, assim, aí, no final de contas, o que vai acontecer? Todo mundo vai judicializar aquilo, entrar com ação judicial para dizer: como é que vai ser meu reajuste? Então, assim, eu coloco o consumidor numa posição muito insegura. Por mais que eu possa dizer assim: vai ser bom para o advogado. Na verdade, é ruim para a gente. Porque, assim, o consumidor fica numa posição tão insegura que esse sistema fica muito instável. Então, assim, a posição do STJ não era extrema. Mas a posição do Congresso não é extremo, mas vai depender muito da forma como a gente passar a interpretar essa regra. Mas, teoricamente, dá para continuar como já era, né? Era para continuar como já era. A questão é que quando você coloca o termo... STJ, quem tirou isso de uma posição que estava bem definida... Exatamente. Se não na teoria, na prática, pelo menos, né? É porque... Quando você fala em medicina baseada em evidências, você está falando de um mundo de possibilidades de coisas. Porque, vamos lá, medicina baseada em evidências, eu tenho, por exemplo, meta-análise, eu tenho duplo cego randomizado e eu tenho opinião de especialista. Sim. Tudo isso é medicina baseada em evidência. Tudo isso é.
No final de contas, com o que a gente vai ficar dentro da medicina baseada em evidências? Como é que vai ser a interpretação disso? Então, quando o Congresso diz que o que está em medicina baseada em evidências vai ter cobertura, eu digo, opa, estou preocupado com isso porque eu não sei. O que mais me preocupa, no final de contas, não é beneficiar o consumidor, é que toda ação provoca uma reação. É que toda vez em que eu vou levar o debate para um lugar, eu tenho uma contraforça que vai tentar arrastar isso e mudar a lei e fechar muito a porta. Então, o que me preocupa aqui é esses extremos, essas posições muito extremas. O que eu penso a respeito da lei? Ela é boa. Como é que eu interpretaria essa regra? Eu interpretaria essa regra da seguinte forma. Quanto mais rara for a doença, por exemplo, menor o nível de evidência científica que eu exijo para tratar aquele paciente. Eu tenho doenças tão raras e tão pouco prevalentes na população e que a opinião de um especialista, de alguém que está habituado a tratar aquilo, tratou, sei lá, 6 casos, deve ser o suficiente para que eu possa validar aquilo. Agora, não me parece que eu possa pegar a opinião de um especialista e transformá-la numa regra para tratar câncer de mama, que a ciência avançou suficientemente, que a gente tem estudo publicado todo dia a respeito daquilo. Que tem uma casuística muito maior do que uma doença rara. A questão toda vai ser a forma como a gente vai interpretar essa regra. Então, assim, eu tenho algumas preocupações mais no sentido de qual é a contraforça que virá disso por lado das operadoras para tentar fechar a porta e fazer com que mude completamente a regra. Porque o objetivo do Congresso não era liberar tudo, era fazer com que voltasse ao que era antes de dizer o rol não pode ser taxativo. Note, se toda doença tem cobertura obrigatória, como é que várias doenças não têm nenhum tratamento instituído pela ANS? Não faz nenhum sentido. Mudando um pouco de assunto aqui. Quando a gente se conheceu lá, 2005, 2004, 2006, o mercado era muito diferente do que é hoje, né? A gente tinha a Unimed Paulistana, que fechou. A gente tinha a Greenline, que foi comprada pela Notre Dame, Santa Amália. Sansil. Tinha um monte... O mercado não era consolidado como ele está hoje. E hoje a gente tem uma consolidação bastante preocupante, ao meu ver, desse mercado, né? Em São Paulo, que é onde a gente tem 4 grandes operadoras e que continuam um movimento de consolidação. Agora tem fusão de Hapvida com Notre Dame, tem fusão de Sul América com Redditor, e a gente está criando estruturas gigantescas, altamente consolidadas e que vai terminar provavelmente em 3 ou 4 grandes empresas. Como que você enxerga isso? Isso, para mim, é uma tendência absolutamente natural. Primeiro que eu acho que é no mundo inteiro. Essa tendência que a gente vê de fusão e aquisição, né, dos M&As, é no mundo inteiro. Eu acho que assim, o que vai acontecer é muito disso. Eu não acho que as operadoras de saúde vão falir, como se diz, as operadoras vão quebrar. Não, tão longe disso, aliás, né? Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que o que vai acontecer é uma concentração cada vez maior no mercado. Por exemplo, no interior de São Paulo, claro, as Unimeds ainda são muito fortes. Penetrar nesse mercado é muito difícil, né? Mas nas capitais, a gente vai ver cada vez mais essas grandes empresas comprando as pequenas. A tendência, para mim, natural é essa, é fazer com que essas empresas vão acabar fazendo fusões, como foi Notre Dame e a Hapvida. A Hapvida era muito forte no Nordeste, a Notre Dame muito forte aqui, eles se unem e, claro, eles criam aí, basicamente, a maior operadora de saúde do Brasil, se eu excluir a Unimed do pacote, né? Porque as Unimeds, elas são descentralizadas. Quando a gente pensa em Unimed... São várias pequenas operadoras. São várias pequenas. O paciente fala assim para mim, eu tenho Unimed. Eu digo, tá, mas qual delas? Né? Porque assim, a grande questão é, a Seguros não tem nada a ver com a Central Nacional, a Curitiba não tem nada a ver com a Belo Horizonte. São centenas, efetivamente. São centenas. Né? Agora, assim, a maior, tirando a Unimed, a maior hoje, sem dúvida nenhuma, é Notre Dame Intermédica. Depois a gente vai ter Sul América, a gente vai ter Bradesco, a gente vai ter a Mil, que são esses players aí bem gigantes no mercado todo. A concentração, para mim, vai ficar entre essas pessoas. Esses grandes conglomerados é o que vai prevalecer. Essas pequenas empresas, em algum momento, elas vão acabar desaparecendo do mercado. A Notre Dame, uma semana atrás, comprou uma empresa aqui, a Sistemas de Saúde, aqui em São Paulo. Essa é a tendência natural do mercado. Até porque, à medida em que você faz isso, você ganha escala, poder de barganha com o teu fornecedor. Os fornecedores, por exemplo, reclamam muito que algumas empresas pagam em D+, não é nem mais D mais 30, D mais 60. Já está virando D 180. Né? Então, assim, tem umas coisas assim que vão sufocando o pequeno.
E é interessante, porque, por exemplo, a própria Comissão de Valores Mobiliários, que é quem regula ali a Bolsa de Valores, está olhando para isso e começando a fiscalizar ali as empresas que represam pagamentos para aumentar, inflacionar ali a margem delas, tal, para ter um fluxo de caixa. A tendência para mim é essa. Não é que o plano vai quebrar. Não, não é isso. Para mim, a tendência é que cada vez mais a gente vai ter menos operadoras no mercado. E como que você vê o SUS em tudo isso? Porque o SUS tem um déficit grande, né? Ou seja, ao mesmo tempo que você tem vamos dizer, um aumento de judicializações para cobertura de medicamento de alto custo e etc. e tal, você tem uma deficiência na cobertura básica, né? No acesso básico à saúde em si. Como que você enxerga a evolução do SUS no Brasil hoje? Então, um problema com o SUS, para mim, ele está em duas pontas e não é uma só. Tem gente que vai falar assim para mim, o SUS é má gestão. Não é só isso. A gente tem um problema de subfinanciamento. Fazer uma conta básica aqui. Tudo aquilo que as operadoras de saúde pagam para 50 milhões de beneficiários é mais ou menos a mesma coisa que o SUS gasta para os outros 170 milhões de usuários que não têm plano de saúde. Então, assim, essa conta de fato aqui, quando você pega o número bruto, você olha para isso e fala, não faz sentido. Se 50 milhões de pessoas demandam isso, se eu quiser dar um tratamento bom, eu no mínimo deveria pegar esse mesmo racional e aplicar para 50 milhões e não para 170 aqui. Então, assim, tem um número aqui que é muito defasado. Então, assim, falta o quê? Falta gestão, mas a gente tem muito subfinanciamento também. Falta de recurso. A tabela do SUS não é utilizada. Aí é muito interessante, porque, por exemplo, como advogado, às vezes eu ouço coisas das quais... Esses dias eu atendi uma Santa Casa que disse para mim que... eu não vou citar o nome, eu não vou citar o Estado, para não tornar isso um debate político. Mas o fato é, o governador alardeia que ele tem encaixe, que ele economizou na saúde, e a Santa Casa diz o seguinte, mas olha, eu não recebi 20 milhões que eu teria direito. Então você tem um baita problema que é macro, você não resolve isso tão facilmente. Agora, movimentos para isso. Houve um movimento muito recente na lei que quer dizer o seguinte, tudo aquilo que o plano de saúde, tudo aquilo que o SUS cobre, o plano vai ter que cobrir. Por que isso é interessante? Porque é o Estado jogando para a operadora de saúde o dever de dizer o seguinte, se o cara tem plano de saúde, eu não vou ficar aqui pagando tratamento para ele. E mais do que isso. Eu te cobro. Eu te cobro se eu pagar. Se eu tiver que fornecer isso aqui, eu vou pagar. Então, se eu pensar, por exemplo, que aquelas pessoas que vão no Mário Covas retirar medicamento, no Maria Zélia retirar medicamento, em tese, nada impede que o sistema público de saúde cobre da operadora o gasto se esse paciente tiver. E recupera essa receita. E recupera essa receita. Esse movimento a gente já começa a ver. Que outro movimento a gente começa a ver na justiça com relação ao SUS? Hoje, tem basicamente 3 grandes premissas para que você possa entrar com uma ação contra o SUS. Então, esse tratamento tem que ser aprovado pela Anvisa, ok? Segunda grande questão você não pode ter dinheiro suficiente para para pagar esse tratamento. E não pode haver outro tratamento disponível no SUS capaz de surtir o mesmo efeito. Então, essas 3 premissas você tem que adotar hoje para que você possa judicializar algo contra o sistema público de saúde. Ou seja, aquele cara que tem dinheiro, às vezes tem um plano de saúde, ele fala assim para mim, você não acha melhor entrar contra o SUS para liberar esse medicamento que custa R$1.000 por mês? Amigo, esquece. Você nunca mais vai conseguir isso. Porque se o sistema de saúde público fornece isso, não importa se você é o Abílio Diniz, o Elton ou o Leandro Velasco. Você tem direito de ir no SUS e fazer a retirada desse medicamento, daquele tratamento, porque o sistema é universal, ele cobre para todo mundo. Agora, se não está na lista e você, no final de contas, quer tomar uma vantagem, em tese, porque você não quer gastar o teu dinheiro, não vai fazer. Ou o que vai ter que fazer é judicializar contra o SUS e contra a operadora de saúde na mesma ação judicial, o que é raro, mas é cabível. E a gente tem modelos, eu sei que você estudou parte da tua pós-graduação aí fora daqui. A gente tem modelos muito diferentes fora do Brasil, né? O mercado americano tem uma saúde totalmente privada e você tem modelos que têm uma saúde totalmente pública, praticamente, né? Você tem França, Alemanha, Canadá. Que tem uma linha diferente disso. O que você vê de modelo que poderia ser isso? Porque o Brasil, eu sinto que ele tem um pouco de cada realidade, né?
Se você vai para a França, por exemplo, se você vai para a Alemanha ou para o Canadá, é muito público. Sim. Então, a pessoa faz aquilo de fato, ela não tem um plano de saúde porque ela tem um acesso à saúde pública, ela entende que aquilo vai funcionar para o que ela precisa, ela não precisa se preocupar com uma operadora de saúde. E no Brasil, você tem um pouco dos dois mundos, né? Você tem um SUS que presta um serviço... porque muita gente fala assim, o SUS é uma droga. Vai para os Estados Unidos. Sem dúvida. Né? Vai para os Sem Estados dúvida. Unidos e fica sem plano de saúde para você ver o que Sem vai acontecer com você. Sem dúvida. Né? O SUS tem uma capilaridade que o Brasil inteiro consegue acessar. Você tem tratamentos bons dentro do sistema público de saúde para oncologia, por exemplo. Funciona muito bem em muitos grandes centros do Brasil. Você pode ter, por exemplo, até centros. Pegar Bauru, para quem tem o centrinho. Fissurados. Para fissurados. Assim, é incrível o sistema que o SUS fornece. Agora, a gente tem essas deficiências de gestão e de financiamento. Eu acho que o sistema interessante no mundo é o de Portugal. Portugal, para mim, ele tem um sistema muito interessante, porque o sistema é público, mas ele não é inteiramente gratuito. Ele é tendencialmente gratuito. Então, assim, dependendo de quanto dinheiro você tem, você pode sim ter que pagar o que eles vão chamar de taxas moderadoras para usar o sistema público de saúde. Porque o aposentado que tem lá uma renda de um salário, 2, 3 salários mínimos em Portugal, não vai pagar nada. Então, você que tem mais dinheiro vai pagar por isso. Agora, Portugal também permite que você tenha um plano de saúde. Não é uma questão de dizer assim, você não vai ter. Agora, isso é um luxo para quem tem ali. É o cara que vai ficar, eventualmente, num quarto privativo e não num quarto coletivo. É alguém que vai ter ali alguns mimos, né? Se pensar, por exemplo, tem um hospital aqui em São Paulo, eu já passei pela experiência de ficar internado num grande hospital de São Paulo, que tem um responsável pela experiência do acompanhante. O cara pergunta se você quer travesseiro do seu acompanhante, quer pena de ganso, né? No travesseiro, entende? Assim, esse é um frufru, assim, tal, que é uma coisa absolutamente desnecessária. É a última preocupação do teu acompanhante, se ele vai dormir com pluma de ganso ou não. É descabido por uma situação ali, né? Desnecessário Total. aquilo. Então, assim, em Portugal você não tem essa questão. Você vai ter um sistema público de saúde em que você pode ter um seguro que vai te dar ali alguns benefícios, em que ele vai remunerar um pouco melhor aquela situação toda e vai te dar um quarto privativo, mas o escopo do trabalho todo o foco é na atenção primária da saúde. Onde acho que a gente falha, né? No sistema público, na atenção primária. O cara ele tem um problema que não é para ir para o pronto-socorro, não tem razão para ele ir para um pronto-socorro, mas é como ele consegue buscar o atendimento quando ele tem nenhuma urgência médica, mas quando ele tem uma questão, quando ele está ali incomodado com alguma coisa, ele precisa acessar um médico. Então, assim, a gente não tem aqui no Brasil o que a gente vai chamar de médico de família. Não é rentável, ninguém no Brasil estuda medicina via de regra para ser médico de família. Quer dizer, a gente, no final de contas, aqui no Brasil, ser médico, você sabe, ainda é uma excelente profissão, né? Isso ainda te permite acessar. A ser advogado, acho que não mais. A gente já tem no Brasil 1 milhão e tantos advogados, já não é mais essa coisa toda como foi glamour há muito tempo atrás. Acho que ser médico é ainda um pouco melhor. Então, assim, o problema do SUS, para mim, é um pouco desse. A gente não tem atenção primária, básica. A gente tem um país que não tem saneamento básico, que, enfim, que falha aqui em algumas questões muito comezinhas, né, da nossa população. A gente está em época eleitoral, agora pensando em novembro, depois da eleição, o Elton foi convidado para ser o ministro da Saúde. Quais que são as 5 medidas que você tomaria? 5, vamos lá. 5 medidas que você tomaria que você acha que pode mudar. Pode pensar, mas que pode mudar de fato a coisa de uma forma positiva. Então, pode ser me dizer assim, eu tiraria isso, eu implementaria aquilo, eu proibiria isso. Então, eu acho que a gente precisa trazer, assim, é muito difícil falar em 5 medidas daqui, mas assim, de alguma forma, o ambiente é muito tensionado porque ninguém está feliz com esse sistema que a gente tem. Né? Mas assim, ninguém faz nada. Exatamente. Ninguém tem uma proposta concreta para isso. Assim, acho que a gente tem que trazer o debate para o centro do jogo de novo, de falar assim, tipo, porra, o AC Camargo recentemente falou que queria sair do SUS. Eu não quero mais atender o sistema público de saúde porque eu não sou adequadamente remunerado. Mas tinha um problema, porque eles também receberam ali, parte expressiva do AC Camargo me parece. Mas quando eu falo assim, 5 medidas é o seguinte, quais são os pontos que você vê hoje como o calcanhar de Aquiles que você fala, putz, se isso não mudar,
não vai adiantar? Se esse outro ponto não mudar, não vai adiantar? Então, a primeira questão para mim é financiamento. É assim, a gente precisa ter um financiamento um pouco melhor. De onde a gente vai tirar dinheiro? A gente vai precisar discutir um modelo que financie melhor a saúde pública no Brasil. Primeira coisa. Segunda questão é assim, eu preciso ter um modelo melhor de gestão disso. A gente pode pensar em parceria público-privada, que eu acho bem interessante, quer dizer, chamar hospitais, chamar quem tem expertise no comando desses hospitais todos para fazer o gerenciamento disso. Não me parece descabido. É um modelo que tem, às vezes, em São Paulo, em alguns lugares. Isso é relevante. Eu acho que trazer quem tem expertise para fazer o gerenciamento disso é legal. Claro que tem problemas, porque muitas vezes esse cara quer atender aquilo que é rentável financeiramente e não aquilo que é bucha, mas a gente vai ter que encontrar esse modelo. E depois, eu acho que assim, tem uma outra questão muito interessante, que é fomentar na sociedade a necessidade de participar do Conselho Municipal de Saúde. Todo mundo pode fiscalizar para onde está indo a regra, estabelecer prioridades, estabelecer essas questões todas, é uma questão popular. Toda cidade tem um Conselho Municipal de Saúde. Pode fiscalizar para onde está indo a verba. A verba e definir juntamente ali quais são as prioridades do município. Você pode ter um município, por exemplo, que tem, sei lá, pouca criança, aí você não precisa ficar pensando em, tem que comprar vacina para poliomielite, tem pouca criança, quer dizer, eu não preciso destinar tanta verba para isso, então. Tem um município que pode ter mais, eu preciso fazer uma campanha mais focada nisso, nesse momento. Quer dizer, você entender que existem muitos Brasis dentro de um mesmo Brasil e que de um comando central de Brasília ou de qualquer outro ponto não é possível você estabelecer uma coisa uniforme para todo o país. Você vai precisar muito dialogar na ponta. Problema é que você, com isso, precisa aprimorar o mecanismo de fiscalização. Você falou fiscalização porque, por exemplo, eu não sei esse número para o SUS, mas eu acho que foi até nessa matéria da Folha de São Paulo do reembolso, que acho que 13, se eu não me engano, eram 13 bilhões de reais ou 17 bilhões de reais por ano eram gastos com fraudes aos planos de saúde. Isso existe no SUS. E talvez seja até maior do que esse número, né? E aí, por um lado, a gente precisa de recurso e, por outro lado, a gente tem fraude para isso. E, na minha opinião, o maior problema no Brasil, não é o maior, mas um grande problema no Brasil é que você não tem nenhum mecanismo que, de fato, coíba isso. Porque o fraudador do serviço de saúde hoje é o mesmo fraudador de décadas atrás. Ele é a mesma pessoa. A gente teve... de tempos em tempos você tem escândalos, né? Muda um escândalo, mas é a mesma mecânica, são as mesmas pessoas, os mesmos grupos que acham outras brechas de começar a fraudar isso. E o problema que eu vejo disso é assim, no sistema público eu não sei nem dizer, eu estou tão distante dessa realidade que eu não sei apontar isso de uma forma mais clara. Mas, por exemplo, no sistema privado, nas operadoras de saúde, a gente generaliza, né? Então, por exemplo, sai uma matéria dessa, reembolso fraudulento. Então, agora todo reembolso é fraudulento. Exato. Então, todo processo de reembolso tem alguma coisa errada. Então, eu fiz isso aqui. Não, vamos lá, porque tem algum problema aqui. Há 7 anos atrás, máfia das próteses. Não, todo mundo que prescreve prótese tá fraudando, né? É sacana nisso. E a coisa generaliza de uma determinada forma, porque, assim, pegando esse exemplo da máfia das próteses, existem vários pontos, né? Existem pontos onde a pessoa faz coisas desnecessárias, onde ela tem superfaturamentos, ela tem... E eu vejo que isso dentro do sistema de saúde, ele só aumenta. Hoje eu vejo o cara indo para um serviço de nutrição para fazer uma investigação, para fazer um tratamento para emagrecer, e o cara sai de lá com 30 mil reais de reembolso de exame para poder fazer um check-up. Não tem nenhum sentido isso. Né? Ou seja, e detalhe, ele faz isso, depois de 3 meses ele faz tudo de novo, depois de mais 3 meses ele faz tudo de novo. Hoje eu já penso, quando a gente vai fazer a investigação para ronca e apneia do sono, a gente já faz um monte de exame no começo. Aí esse cara vai fazer a cirurgia, por exemplo. Eu não faço todos os exames depois, eu faço uma parte dos exames que eu preciso fazer aquilo. Mas a gente não tem essa dose. Eu acho que no Brasil a gente tem essa torneira aberta e todo mundo quer tomar daquela água. Assim, os hospitais estão preocupados com isso, as operadoras de saúde estão preocupadas, os laboratórios estão preocupados com isso. Esses dias atrás eu estava num evento e eu ouvi
presidente de um maior laboratório do Brasil, dizer basicamente o seguinte: olha, a gente já entendeu que a gente vai perder receita um pouquinho para poder atender mais planos. Basicamente, o que está se pretendendo mudar é assim: hoje no Brasil, você tem um sistema que a gente vai chamar ele de Pay for Service. Né? E a gente vai ter 2 sistemas: o pagamento pelo serviço e o pagamento, então, pelo uso. Hoje, a gente tem o pagamento pelo uso, o Pay for Use. Quer dizer, tudo que você utilizou, o plano de saúde vai lá e paga. O que eles querem mudar o modelo? Eles querem mudar o sistema para o pagamento pela utilização. Olha, dentro da cirurgia bucomaxilo, eu faço tal pacote. Dentro da diária de internação de um hospital, eu cubro isso. Numa cirurgia de apêndice, eu pago tanto por esse serviço. Por que isso pode mudar? Porque hoje, na forma como o hospital é remunerado, o incompetente ganha mais. O incompetente ganha mais, porque se o cara tiver uma infecção hospitalar, ele vai ficar mais tempo internado. Sim. E o hospital ganha mais porque o paciente teve uma infecção hospitalar. Quer dizer assim, não faz sentido essa coisa. Então, quando você estabelece uma premissa de, olha, eu vou pagar por uma cirurgia de X para o hospital, eu vou gastar tanto, eu vou pagar ali X mil reais para isso, e quer dizer, se você for competente o suficiente para poder fazer com que esse paciente desinterne em 1, 2 dias, ótimo, porque se ele ficar 5, você vai ter um prejuízo. Esse é o modelo que o plano de saúde paga. O problema disso é que cada paciente é único no mundo. É que você tem, de fato, ali um organismo que cada um reage de uma forma. Quer dizer, às vezes você vai balizar o caso médio, né, com aquela brincadeira da cabeça no forno, o pé no freezer e está medindo a temperatura do umbigo. Olha, como é que você faz isso aqui? Pô, difícil. Então, assim, mas essa é a tendência do sistema. A tendência do sistema hoje é a operadora de saúde pagar pelo serviço, um pacote pelo serviço. Essa é a tendência que a gente vê no mercado. É acabar com o sistema de pagamento pela utilização. Porque eu entendo que isso premia, de fato, o incompetente. Não ter a conta aberta, né? Não ter a conta aberta. Tem limites, né? Tem limites para isso, tem que ter um limite. mas faz mais sentido. Faz mais sentido. Porque assim, não tem sistema de saúde público ou privado no mundo que seja limitado. A gente vai precisar colocar a bola no centro do jogo e entender o seguinte: quem tem uma doença não pode ficar sem tratamento instituído para aquela doença. E isso é uma coisa que a ANS erra muito. Você tem trocentas doenças hoje que têm cobertura pela lei sem nenhum tratamento estabelecido. Isso é ilegal. Isso não pode acontecer. O paciente tem que ter direito a um tratamento bom, eficaz, seguro. Ele tem que ter acesso a isso porque ele paga por esse serviço. Não significa dizer que tudo que vier a ser prescrito deve ser liberado pelo plano de saúde. Ou que ele possa gastar 80 mil reais com terapia fonoaudiológica, por exemplo. Exatamente. Né? Que acontece. E outras coisas do gênero. Que acontece. Que não tem muito... Não tem sentido. Não desmerecendo nenhum profissional, mas tem limite para tudo do que você vai fazer. Eu recebi um orçamento de um psicólogo, de um tratamento, porque não tem na cidade psicólogo que faça aquele serviço, e o tratamento mês para aquela criança naquele psicólogo é 40 mil reais. Claro que ele deve ser bem remunerado. Minha questão é assim: quantos psicólogos no Brasil ganham 40 mil reais mês? Para um paciente. Para um paciente. Ela vai trabalhar exclusivamente para um paciente, né? Que não é o caso. Entende? Então, assim, não faz sentido isso. Tal. Quer dizer, esses abusos, no final de contas, eles vão ter. Agora, ao Poder Judiciário cabe isso. Isso é muito importante dizer. A Justiça vai ter que diferenciar sempre o que é uso, o que é abuso, o que é necessidade, o que é supérfluo. Isso acontece já? Isso acontece. Isso acontece hoje. A gente já vê uma inflexão do Poder Judiciário de fazer uma análise muito mais aprofundada do caso. Então, antes era muito mais fácil. Tem gente que fala assim para mim: fulano, anos atrás, conseguiu uma liminar para tal coisa. De fato, isso acontecia muito mais. Era muito mais simples, foi muito mais fácil. Não era tão exigível, por exemplo, que eu, dentro do meu processo, da minha petição, explicasse para um juiz, por exemplo, que aquele caso está embasado na ciência médica. A prescrição, muitas vezes, era o suficiente. Não é mais assim. Cada vez mais, a gente precisa que o profissional, que o médico se debruce sobre o tema, que ele faça uma prescrição adequada, que ele explique o porquê aquilo é tão importante e essencial. E, claro, que o advogado que vai judicializar aquilo na ponta tenha compreensão daquilo, que ele entenda os pormenores da questão, que ele muitas vezes, e digo isso porque na pós-graduação, por exemplo, quantas vezes eu digo na pós-graduação: vocês já entraram no hall de procedimentos da ANS? Muita gente nunca entrou. Você fala em anexo 1 e anexo 2 às vezes. Na pós-graduação, o cara nunca entrou.
Ele não sabe o que é. O paciente não saber o que é anexo 1 e 2 do Tudo rol, tudo bem. Um advogado falar que ele é especialista no tema e não saber, não dá. E digo mais para você. Eu, às vezes, sou convidado a dar aula para médicos e esses profissionais, muitas vezes, não sabem o que é o anexo 1 e 2 do rol de procedimentos. Não tem a menor ideia do que é isso. Não sabem, no final de contas, como manejar esses instrumentos. E aí é um problema. Quem não sabe como manejar um instrumento não vai estar apto a atender o paciente na ponta, porque hoje a prescrição é importante, mas quando vier a defesa da operadora de saúde, é muito importante que você tenha o seu profissional do lado, que ele possa justificar tecnicamente o que ele diz. Isso diferencia muito um do outro. Vou lhe contar uma história rápida para poder contextualizar o que eu estou dizendo. A oftalmologia, por exemplo, é muito interessante. Todo mundo, quando envelhece, basicamente, grosso modo dizendo, vai precisar de lente de catarata, para lente de catarata. Mas você tem dentro da oftalmologia diversas lentes para catarata. Todo profissional diz que a lente nacional não presta e que só a lente importada é boa. Quase todo profissional vai dizer que a lente nacional não presta. Raríssimos profissionais farão um relatório dizendo que só a lente importada é boa. Mais do que isso, às vezes ele vai dizer para o paciente vem para mim falando, o meu médico prescreveu a lente importada. Eu digo, ok, peça para ele então fazer um relatório. Ele não vai fazer um relatório. É aí que você diferencia se o profissional, no final de contas, ele está servindo de fato a você ou se, eventualmente, existem outras questões das quais você não está acessando ali por trás daquilo. Se o paciente, se o médico, se o profissional se compromete a fazer um relatório, a justificar tecnicamente o que ele está dizendo, a dizer esse material é imprescindível para o seu caso, porque senão vai ter um problema X ou não tem substituto, o profissional que aceita fazer isso, ele está se responsabilizando junto com você. Essa ação judicial, tendencialmente, tem muito mais potencial de dar certo do que a de uma lente intraocular, porque o médico só opera com a importada porque é muito melhor e, no final de contas, ele não consegue justificar isso no papel. Não faz sentido. Essas são questões que a justiça não aceita mais. Muito bom. Valeu. Prazer imenso estar aqui. Muito bom. Espero Pessoal, poder ser útil. Esse foi o 4º episódio. A gente conversou com o Elton e vamos para a próxima. Valeu. Obrigado pelo convite e até breve.